Era uma noite tranquila no hospital. As luzes de emergência piscavam suavemente, e o eco de passos ocasionais nos corredores era a única coisa que quebrava o silêncio. As enfermeiras, já acostumadas à calma dessas horas, conversavam entre si enquanto revisavam os monitores dos poucos pacientes que ainda estavam na emergência. Mas, como costuma acontecer, essa paz foi repentinamente interrompida, em um instante que ficaria gravado em suas memórias, embora, a essa altura, quem não tenha já muitas recordações pesadas. Uma das portas automáticas da entrada principal se abriu lentamente, como se alguém a tivesse ativado com um passo hesitante. E lá estava, no limiar, não uma pessoa, mas um cachorro. Não era um cachorro qualquer. Estava sujo, com o pelo coberto de barro seco e as patas desgastadas, como se tivesse percorrido quilômetros por um terreno hostil. Seus olhos, carregados de desespero, eram o que mais chamava a atenção, dois orbes escuros que pareciam implorar por ajuda. O animal avançou com passos cautelosos, mas firmes, e as enfermeiras o olharam com incredulidade, trocando olhares desconcertados. Nenhuma delas conseguiu desviar o olhar do cachorro, especialmente quando notaram que algo pendia de seu focinho. Entre seus dentes, segurado com delicadeza e envolto em um cobertor velho e desbotado, havia um pequeno volume. A enfermeira mais próxima do cachorro deu um passo em direção a ele, temerosa, mas intrigada. Foi então que ela viu claramente, era um bebê. O coração da mulher parou por um momento enquanto assimilava o que estava presenciando. "Meu Deus, é um bebê!" gritou, sem conseguir se conter. O cachorro, sem se abalar com a comoção que havia causado, se aproximou mais. Seus movimentos eram decididos, mas suaves, como se entendesse a gravidade da situação. Com um cuidado quase humano, deixou o volume no chão, bem no meio da sala de emergência, e então recuou alguns passos. Não fugiu, não latiu, apenas observava com uma intensidade inabalável, esperando. As enfermeiras se mobilizaram imediatamente, deixando de lado por um instante a estranheza da cena. Elas correram em direção ao bebê, esquecendo até que havia sido um cachorro quem o trouxera até ali. Uma delas se ajoelhou rapidamente ao lado do volume e desenrolou o cobertor com mãos trêmulas. O que encontraram congelou seu sangue. O bebê, com apenas alguns meses de vida, estava pálido, sujo e mal respirava. Sem perder tempo, uma das enfermeiras o pegou nos braços, gritando instruções para a equipe levar o pequeno diretamente para a sala de emergência. Enquanto todo o hospital se mobilizava, uma delas não pôde evitar olhar para a entrada. Lá, na porta, o cachorro continuava esperando imóvel, como se sua missão não estivesse completa. Aquele cachorro não era um vira-lata qualquer. Não poderia ser. Havia algo em seu olhar, uma urgência que parecia ir além do instinto animal. Como ele chegou até aqui? De onde veio o bebê? E o mais inquietante de tudo, como aquele cachorro sabia que deveria trazê-lo ao hospital. O mistério apenas começava, mas o que estava claro naquele momento era que a chegada daquele cachorro havia mudado o curso da vida daquele bebê. As portas da sala de emergência se fecharam com um golpe seco enquanto a equipe médica se mobilizava ao redor do bebê, que continuava imóvel e alarmantemente silencioso. As mãos experientes das enfermeiras e médicos trabalhavam rapidamente. Cada segundo era crucial. O bebê não chorava. Seu pequeno peito subia e descia de maneira irregular, e sua pele, excessivamente pálida, mal mantinha um calor residual. O médico principal, com uma expressão grave, se aproximou para avaliar a situação. O bebê estava desidratado e desnutrido, murmurou, fazendo sinais para que trouxessem a maca infantil. Precisamos conectá-lo a uma via intravenosa imediatamente. As enfermeiras, já preparadas, ajustavam os cabos dos monitores e administravam fluidos em uma tentativa desesperada de estabilizar o pequeno. Uma delas, com o senho franzido e as mãos trêmulas pela tensão, observava a criança enquanto fazia anotações mentais sobre seu estado. Era evidente que ele estava em condições deploráveis. A pele de seus braços e pernas estava seca e coberta de sujeira. Seu rosto, sem cor, refletia o abandono que havia sofrido. Apesar de tudo, o bebê continuava vivo, agarrando-se à vida com uma força surpreendente. O médico se aproximou novamente, desta vez com uma expressão mais tensa. Seu estado é crítico, disse em voz baixa, o suficiente para que a equipe o ouvisse. Ele está extremamente desnutrido e sua temperatura corporal está perigosamente baixa. O monitor ao lado do bebê emitia um bip suave, sinalizando a fraqueza de seu ritmo cardíaco. Não temos muito tempo, acrescentou com urgência,
enquanto todos se concentravam na frenética tarefa de salvar o pequeno. Em outra parte da sala, uma enfermeira não conseguia desviar o olhar da entrada através do vidro. Ali estava o cachorro, esperando. Sua postura, firme mas fatigada, revelava que estava à beira do esgotamento, mas seus olhos permaneciam fixos na porta, como se soubesse que sua missão ainda não havia terminado. Como é possível? Murmurou uma das enfermeiras, olhando para o cachorro com desconcerto. Como ele sabia que deveria trazer o bebê aqui? A ideia de que um cachorro tivesse levado aquele bebê ao hospital parecia saída de uma história absurda, mas era real. A evidência estava bem diante deles. Um bebê à beira da morte, salvo por um animal que, contra toda lógica, havia feito o que muitos humanos não teriam conseguido. Os minutos se tornaram eternos. O bebê mal reagia, mas pouco a pouco os sinais vitais começaram a se estabilizar. A hidratação intravenosa parecia estar funcionando, embora a equipe soubesse que ainda não estavam fora de perigo. Precisamos mantê-lo em observação constante, indicou o médico enquanto ajustava os níveis de oxigênio. Cada minuto conta. A pergunta que todos se faziam era de onde havia saído o bebê. Quem o havia deixado nas mãos de um cachorro? O mistério se aprofundava a cada segundo que passava, mas não havia tempo para reflexões. O bebê estava lutando por sua vida e a equipe médica não pensava em desistir. Enquanto o pessoal se concentrava em manter o bebê vivo, o cachorro na entrada não se movia um centímetro, com um olhar tão intenso que parecia esperar um milagre. Ou talvez já tivesse sido parte de um. Com o bebê estabilizado, embora ainda em estado crítico, as perguntas começaram a se acumular. Enquanto os médicos faziam seu trabalho, as enfermeiras não podiam evitar olhar de relance para a porta principal, onde o cachorro continuava ali, imóvel como uma estátua. Não latia nem se agitava, simplesmente olhava para dentro com aqueles olhos cheios de uma preocupação que parecia quase humana. A situação era desconcertante. O chefe de enfermagem foi o primeiro a falar. Precisamos chamar a polícia, disse com firmeza. Isso não faz sentido. Um bebê, trazido por um cachorro. Precisamos de respostas. Uma das enfermeiras, com as mãos tremendo de tensão, assentiu e discou o número. Não demorou muito para que ela explicasse o surrealismo da situação ao oficial do outro lado da linha, que prometeu enviar uma equipe imediatamente. Enquanto as chamadas eram feitas, uma enfermeira, movida por uma mistura de curiosidade e compaixão, decidiu se aproximar do cachorro. Com passos lentos e cautelosos, ela se ajoelhou a poucos metros dele. Era um animal grande, com o pelo emaranhado e sujo, mas o que mais impressionava era a expressão em seus olhos. Não havia agressividade nem medo, apenas um profundo cansaço. Como você soube que trazê-lo aqui era o certo? Murmurou a enfermeira, ciente de que não obteria resposta. Apesar de sua figura imponente, o cachorro não mostrou sinais de agressividade, permitindo que ela se aproximasse mais. Com uma suavidade inesperada, ela acariciou seu dorso, tentando acalmar tanto o animal quanto a si mesma. O cachorro não reagiu de forma adversa, mas seu olhar permanecia fixo na porta que levava à sala onde cuidavam do bebê. Era evidente que, de alguma forma, os destinos do bebê e do cachorro estavam entrelaçados. Alguns minutos depois, as sirenes da polícia se aproximaram. Os oficiais entraram no hospital rapidamente, ainda incrédulos com o que haviam sido informados. Um deles, um homem alto com o rosto marcado pelos anos de serviço, se dirigiu ao chefe de enfermagem. "O que temos aqui?" perguntou, tentando manter um tom profissional, embora a incredulidade transparecesse em sua voz. "Um cachorro trouxe um bebê", respondeu o chefe de enfermagem sem rodeios. "Não sabemos de onde o bebê veio nem como o cachorro o encontrou. Ele simplesmente apareceu." O oficial arqueou uma sobrancelha, olhando primeiro para o pessoal e depois para o cachorro, que continuava esperando pacientemente. "Alguém tentou identificá-lo?" perguntou, referindo-se ao cachorro. Um dos oficiais mais jovens sacou um pequeno leitor de microchips e se aproximou com cuidado do animal, mas o cachorro, ao ver a aproximação, deu um passo para trás, desconfiado. Não foi agressivo, mas sua postura deixava claro que não permitiria que ninguém o tocasse tão facilmente. "Esse cachorro claramente sabe de algo", comentou o oficial mais jovem, observando o animal com admiração. "Não podemos simplesmente deixá-lo aqui. Talvez ele nos leve ao lugar onde estava o bebê." A ideia parecia absurda, mas considerando as circunstâncias, nada era. O oficial no comando se aproximou do cachorro com cautela, falando em voz baixa e estendendo a mão em sinal de paz.
O animal o observou por alguns segundos, avaliando cada um de seus movimentos, mas finalmente permitiu que ele se aproximasse. Com uma coleira improvisada, o oficial prendeu suavemente o cachorro. Muito bem, amigo, sussurrou, olhando-o nos olhos. Leve-nos aonde você encontrou o bebê. Para a surpresa de todos, o cachorro, após um breve momento de tensão, começou a andar. Não hesitou em seus passos, sabia exatamente para onde estava indo. Com o pessoal do hospital observando em silêncio, os policiais seguiram o cachorro, sentindo que esse mistério apenas começava a se desenrolar. O grupo se aventurou pelas ruas da cidade, com as luzes das viaturas iluminando o caminho e o cachorro os guiando com uma determinação desconcertante. Rua após rua, o cachorro avançava sem hesitar. As sombras dos edifícios altos se alongavam, como se quisessem engolir os oficiais sob a luz tênue das lanternas. Olhares de espanto se cruzavam entre eles, perguntando-se para onde aquele cachorro os levava. A tensão se tornava palpável a cada passo que davam, e o animal, imperturbável, seguia seu caminho, mesmo quando se afastavam da cidade. Pouco a pouco, o burburinho urbano se dissipava, dando lugar a um bairro residencial que parecia ter sido esquecido pelo tempo. As casas, em ruínas, e os jardins cobertos de ervas daninhas ofereciam um espetáculo desolador. Finalmente, o cachorro parou em frente a uma casa pequena, com a porta entreaberta, como se alguém tivesse saído correndo. Este é o lugar, murmurou o oficial no comando, franzindo a testa enquanto apontava para a casa. Os outros trocaram olhares de desconcerto, conscientes de que o que encontrariam dentro poderia ser tão estranho quanto o próprio cachorro. Mas o que ignoravam era que o verdadeiro mistério apenas começava. A casa diante deles era um eco do que um dia foi. As paredes, descoloridas pelo tempo, e a porta principal, quase pendurada em suas dobradiças, falavam de um abandono palpável. As janelas, sujas e quebradas, deixavam entrever um interior escuro e descuidado, como se o lugar tivesse sido deixado para trás em um momento de desespero. O cachorro, apesar de seu evidente cansaço, sentou-se em frente à entrada, olhando para a porta com a mesma intensidade com que havia observado o hospital momentos antes. Os oficiais, com cautela, se aproximaram, iluminando o caminho para o desconhecido. Vamos entrar, ordenou o oficial no comando, sua voz firme, mas carregada de uma tensão que se podia cortar com uma faca. Um a um, os policiais acenderam suas lanternas e empurraram a porta, que rangia em protesto antes de abrir completamente. O ar no interior era denso, impregnado de um cheiro rançoso de umidade e abandono, misturado com um leve aroma de comida velha. O ambiente se sentia pesado, como se o tempo tivesse decidido parar dentro daquelas paredes. Avançaram lentamente, iluminando cada canto com suas lanternas. À primeira vista, a casa parecia vazia. Os móveis velhos estavam cobertos de poeira, e tudo parecia fora de lugar, como se alguém tivesse fugido às pressas. O chão de madeira rangia sob suas botas, e as sombras dançavam inquietantemente a cada passo. No entanto, à medida que se aprofundavam mais, começaram a notar que algo não se encaixava. O cachorro se moveu em direção ao fundo, onde uma porta quase invisível dava passagem a uma pequena sala. O oficial principal fez um gesto para que o seguissem. Ao abrir a porta, encontraram o primeiro sinal de vida. Em um canto, um berço velho e sujo, com um cobertor esfarrapado, descansava em silêncio. Ao seu redor, pequenos indícios de que alguém estivera ali recentemente. Um prato de comida para cachorro meio vazio, garrafas vazias e um par de cobertores desordenados jogados no chão. Este é o lugar onde estava o bebê, murmurou um dos oficiais, com o rosto endurecido pela seriedade da situação. As marcas de abandono eram evidentes, mas o que mais inquietava era a ausência de qualquer outra pessoa. O cachorro, movendo-se com a mesma familiaridade de antes, se aproximou do berço e começou a cheirar o lugar onde o bebê estivera. Era óbvio que conhecia aquele canto, como se tivesse passado muito tempo vigiando o pequeno. Um dos oficiais se agachou e passou a lanterna pelo interior do berço. Não parece que o bebê esteve aqui por muito tempo, observou, apontando a poeira que começava a se acumular nas bordas. Alguém o deixou aqui, mas quem? O cachorro, exausto, se desabou ao lado do berço, seu corpo pesado como se finalmente se rendesse ao cansaço acumulado. Sua única missão havia sido cuidar do bebê. Agora que a criança estava a salvo, parecia que o peso de sua responsabilidade escorregava de seus ombros peludos, como se ele se libertasse de um fardo que nunca deveria ter carregado. Os oficiais trocaram olhares,
confusos e admirados. Não havia dúvida. Esse cachorro não apenas esteve ao lado do bebê, ele o protegeu até o último instante. Esse cachorro, murmurou um dos policiais, acariciando a cabeça do animal, fez mais por esse bebê do que qualquer ser humano que tenha passado por aqui. O animal fechou os olhos por um momento, como se entendesse o que estava sendo dito. Enquanto isso, outro oficial se dirigiu a inspecionar o restante da casa. Na cozinha, a cena era desoladora. Pratos sujos empilhados, restos de comida em decomposição e papéis desordenados sobre uma mesa de jantar que já teve dias melhores. Um desses papéis, um envelope velho e amassado, chamou a atenção de um policial. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com letras borradas, mas ainda legíveis. O que encontraram foi sua primeira pista clara. Escutem isso, disse o oficial, lendo em voz alta, não posso continuar cuidando dele. Já não tenho forças e tudo está desmoronando ao meu redor. Só tenho Rex. Sei que ele fará o que é certo. Espero que ele me perdoe algum dia. O oficial parou, as palavras ecoando no ar. A carta não tinha assinatura, mas a menção a Rex os impactou. Rex, murmurou o oficial, olhando para o cachorro exausto que agora descansava aos pés do berço. Este é Rex. Ele tem estado cuidando do bebê todo esse tempo. Um silêncio pesado invadiu o pequeno quarto enquanto todos processavam o que acabavam de descobrir. O cachorro, um simples animal para muitos, havia assumido uma responsabilidade monumental quando seu dono, em um momento de desespero, o deixou sob os cuidados de um bebê indefeso. O amor e a lealdade de Rex desafiavam toda a lógica. Mas o que aconteceu com os pais? Perguntou um dos oficiais. Onde está a pessoa que escreveu isso? A resposta continuava sendo um mistério. Não havia sinais de mais ninguém na casa. A única pista era a carta e o fato de que Rex, de alguma forma, havia decidido levar o bebê ao hospital quando a situação se tornou insustentável. De volta ao hospital, o bebê continuava lutando por sua vida. Mas graças a Rex, havia uma chance de sobrevivência. O cachorro havia cumprido sua missão, mas o mistério de quem era a pessoa por trás daquela carta e o que havia acontecido para chegar a esse ponto ainda os atormentava. Os oficiais sabiam que sua investigação mal havia começado. As horas passavam no hospital, enquanto o bebê continuava em estado crítico, graças aos cuidados da equipe médica. As enfermeiras, ainda chocadas com o que havia acontecido, não conseguiam parar de falar sobre o cachorro que o havia trazido. Apesar de já saberem que o cachorro se chamava Rex, o enigma sobre sua origem e seu vínculo com o bebê continuava sem esclarecimento. A polícia, por sua vez, tentava avançar na investigação após encontrar uma carta em uma casa abandonada. Era evidente que Rex não era um cachorro qualquer. Ele havia sido o último bastião daquele bebê, o único que o havia protegido em meio ao caos. Mas, como sempre, faltavam muitas peças nesse quebra-cabeça. Quem havia escrito a carta? O que levou essa pessoa a confiar a vida de seu filho a um cachorro? A busca se intensificou, como se o tempo estivesse se esgotando. Os oficiais começaram a interrogar os poucos vizinhos que ainda habitavam nas proximidades da casa. A maioria não sabia de nada. O lugar estava quase deserto há meses, e poucos lembravam de ter visto alguém entrar ou sair. Finalmente, um idoso que morava a várias ruas de distância se aproximou da polícia com uma pista que poderia ser crucial. Lembro da moça que morava ali, disse ele, apoiando-se em sua bengala. Era jovem, gentil, mas sempre parecia preocupada. Há alguns meses a vi com um bebê nos braços, sempre acompanhada de um cachorro grande. Esse deve ser o cachorro que vocês mencionam. Rex, não é? Os oficiais assentiram, sentindo que algo começava a se encaixar. O idoso continuou, não a vi muito depois disso. Acho que ela estava passando por um momento difícil. Soube que o pai do bebê os abandonou. Ela parecia perder toda a esperança. Parou de sair e a casa começou a parecer cada vez mais desolada. As peças começavam a se encaixar, embora o quadro ainda estivesse incompleto. A mãe do bebê, uma jovem presa em uma situação desesperadora, havia sido abandonada pelo pai. Sem apoio familiar ou recursos, ela ficou sozinha, confiando apenas em Rex, seu cachorro, como seu único companheiro leal. A polícia continuou a busca por informações, e a pista mais reveladora chegou quando encontraram uma mulher jovem em um parque próximo, em estado de choque, desorientada e completamente exausta. O paramédico que a atendeu chamou o hospital, reconhecendo que provavelmente se tratava da mãe do bebê. Os oficiais chegaram rapidamente ao hospital,
onde encontraram a mulher em uma cama de emergência, desidratada, pálida e com um olhar vazio. Ela parecia ter vagado por dias, sua mente presa em um turbilhão de dor e desespero. Quando viu os oficiais entrarem, seu rosto se transformou imediatamente. "Como está meu bebê?" perguntou com uma voz quebrada, mal um sussurro. Os oficiais se olharam, sentindo uma mistura de alívio e pesar. "Seu bebê está a salvo", disse um deles suavemente. "Graças a Rex. Ele está aqui no hospital, se recuperando." A mulher rompeu em lágrimas, seu corpo estremeceu enquanto cobria o rosto com as mãos, sobrecarregada por uma mistura de culpa e alívio. "Eu o deixei", soluçou. "Não consegui mais. Não tinha ninguém. O pai nos abandonou e eu fiquei sozinha. Tentei fazer o melhor que pude, mas fiquei sem forças, sem comida. Rex sempre nos cuidava. Ele era tudo o que eu tinha." Os oficiais ouviram em silêncio enquanto a história começava a ser revelada. Rex não era apenas um cachorro fiel, ele havia sido o único apoio em meio à desesperança. "Pedi a Rex que levasse o bebê ao hospital", continuou ela entre lágrimas. "Sabia que eu não conseguiria fazer isso. Estava fraca demais. Pedi que ele o salvasse porque sabia que ele faria. Sabia que Rex era nossa única esperança. A verdade era tão dolorosa quanto comovente. Esta mãe não abandonou seu filho por maldade ou negligência, mas por pura desesperação. Em seu momento mais sombrio, ela confiou em Rex, seu cachorro, para fazer o que ela não podia, salvar a vida de seu bebê. E Rex fez isso", disse um dos oficiais, tocado pela conexão entre a mulher e seu cachorro. "Ele salvou seu bebê e agora está se recuperando." A mulher chorou mais, mas desta vez de alívio. Rex fez o que ninguém mais pôde, proteger sua família. Quando tudo parecia perdido, a mãe, após se recuperar um pouco, foi levada para ver seu bebê. Ao vê-la, Rex se levantou e a seguiu, balançando o rabo. Ao entrar no quarto, a mulher viu seu filho em uma pequena cama, cercado de máquinas, mas vivo. Ela se inclinou e chorou novamente, desta vez de pura felicidade. "Obrigada", sussurrou enquanto acariciava a cabecinha de seu filho. Depois, olhou para Rex, que estava na porta com aqueles olhos cheios de lealdade. "Obrigada, Rex. Nunca poderei te devolver o que você fez por nós." Rex apenas a olhou. Mas em sua calma, havia algo que mostrava que ele já havia feito o que devia. Sua missão estava cumprida. Com o bebê se recuperando e a mãe recebendo apoio, a história começou a circular. Não era apenas uma história de abandono e sobrevivência, mas de amor e lealdade. Rex não era apenas um cachorro, era um herói que havia protegido sua família quando tudo parecia perdido. A verdade sobre Rex e o bebê era mais do que uma história triste. Era um testemunho do quão profundo pode ser o amor, mesmo entre espécies diferentes. Rex havia compreendido o que precisava fazer. Ele cuidou daquele bebê como se sua própria vida dependesse disso. Tomou uma decisão que mudou o destino daquela família para sempre. E agora, graças a ele, a mãe e o filho tinham uma nova oportunidade de reconstruir suas vidas. No dia em que Julia, a mãe do bebê, recebeu alta do hospital, as emoções estavam à flor da pele. Depois de semanas de angústia, finalmente chegou o momento de sair daquele lugar que mudou sua vida, mas desta vez com a esperança renovada. O bebê, que chegou em estado crítico, agora estava estável e mostrando sinais claros de recuperação. Seu pequeno corpo, antes frágil e débil, começava a ganhar força e sua pele, antes pálida, recuperava a cor saudável de um bebê bem cuidado. Rex, o fiel cachorro que havia salvado a vida de seu filho, não havia se afastado da entrada do hospital desde o momento em que trouxe o bebê para lá. Com uma paciência inabalável, ele esperou até que sua família estivesse pronta para se reunir. E finalmente, esse dia chegou. As enfermeiras, que durante semanas acompanharam de perto a recuperação do bebê, se despediram com sorrisos e algumas lágrimas contidas. Foi um caso extraordinário e a história de Rex e do bebê já havia tocado os corações de todos. "Nunca vi algo assim", comentou uma das enfermeiras enquanto acariciava a cabeça de Rex. "Você é um verdadeiro herói." Rex, sempre tranquilo, balançou levemente o rabo, como se entendesse as palavras de agradecimento que recebia. Julia, visivelmente mais forte, embora ainda marcada pela dura experiência, segurou seu bebê nos braços enquanto saía pela porta principal. O sol da manhã iluminava o rosto do pequeno, que agora olhava para sua mãe com olhos curiosos e brilhantes. Pela primeira vez em muito tempo, Julia sentiu que a desesperança que a perseguia durante meses começava a se dissipar.
Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas desta vez não estaria sozinha. Rex caminhava ao seu lado, sempre alerta, como se soubesse que ainda tinha que cuidar de sua família. Júlia não conseguia evitar sorrir ao vê-lo. Obrigada, Rex, disse-lhe com carinho. Sem você, não estaríamos aqui. Sua vida estava prestes a mudar, mas desta vez para melhor. A equipe de assistência social do hospital havia intervenido. Após avaliar sua situação, garantiram que ela e seu bebê tivessem um lugar seguro. Foram oferecidos uma moradia temporária, comida, atendimento médico e apoio emocional e financeiro para que Júlia pudesse recomeçar. E, claro, Rex estaria com eles em todos os momentos. Rex vem conosco, não vem? Perguntou Júlia, preocupada, a uma das assistentes sociais. A ideia de se separar do cachorro, que havia sido seu único apoio nos momentos difíceis, era insuportável. Claro, respondeu a assistente com um sorriso. Rex é parte da sua família e estará ao seu lado. Ele fez muito por você e pelo seu bebê. Agora é a sua vez de dar a ele o amor que ele também precisa. Aliviada, Júlia se sentiu mais segura. Apesar dos problemas que viriam, sabia que poderia enfrentá-los. Não estava sozinha. Tinha seu bebê, tinha Rex e agora também contava com uma rede de apoio que a ajudaria a dar os primeiros passos em direção a uma vida nova e melhor. O dia em que saíram do hospital não foi apenas uma alta médica, mas o início de um novo capítulo. A cidade, comovida pela história de Rex, mostrou uma generosidade incrível. As doações chegaram rapidamente: roupas, comida, brinquedos para o bebê e até ofertas de emprego para Júlia. Embora a jovem mãe ainda sentisse o peso do que havia acontecido, agora via um caminho para um futuro melhor. Os primeiros dias em sua nova casa foram de adaptação. Júlia, que ainda se recuperava física e emocionalmente, dedicou cada momento a cuidar de seu bebê, agradecida por ele estar vivo e melhorando. Rex, sempre ao seu lado, não se separava do pequeno, vigiando como se soubesse que ainda tinha um trabalho a fazer. Com o apoio dos serviços sociais, Júlia começou a retomar sua vida. Encontrou um emprego estável que lhe permitiu se sustentar. Embora os problemas ainda existissem, agora ela tinha os recursos para enfrentá-los. A comunidade também se mobilizou, com vizinhos que se aproximavam para oferecer ajuda ou companhia. Júlia, que havia estado sozinha por tanto tempo, começava a sentir que pertencia a um lugar novamente. Um dia, enquanto observava seu filho engatinhar pelo chão de sua nova sala, não pôde evitar sorrir. O bebê, que semanas atrás lutava por sua vida, agora mostrava uma energia renovada. Seu primeiro sorriso foi para Rex, e seus primeiros passos, embora desajeitados, não demoraram a seguir o cachorro pela casa. Conseguimos, Rex, sussurrou Júlia. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Yosan se agachou ao lado de Rex e acariciou sua cabeça. Rex a olhou com aqueles olhos tranquilos, como se soubesse tudo o que havia acontecido. Júlia entendeu que, apesar de terem passado por um dos momentos mais difíceis de suas vidas, haviam conseguido seguir em frente graças a um amor inabalável. A história de Rex, o cachorro-herói que salvou um bebê, continuou a ressoar na cidade por muito tempo. Yosan não se surpreendeu apenas porque um cachorro havia feito o impensável, mas porque ele havia demonstrado que o amor, a lealdade e a coragem podem surgir nos lugares mais inesperados, mesmo nos momentos mais sombrios. Drex, Júlia e seu bebê, agora uma família mais forte do que nunca, seguiam em frente. Cada dia era uma nova oportunidade para reconstruir, para curar e para viver com a certeza de que, graças a um cachorro extraordinário, o impossível havia se tornado possível.